Fala aí galera, voltei aí. É o mesmo vídeo, é só para não ficar tão grande um vídeo só. Então eu dividi em dois a matéria. Voltando, agora eu vou falar um pouco sobre a teoria metabólica e a teoria miogênica. As duas teorias elas abordam a mesma questão de fluxo. A metabólica ela fala que quanto maior o fluxo, maior a oferta de O2. Se eu tenho maior O2, eu vou ter uma maior o quê? Maior nutrição tecidual. E para ter maior fluxo, provavelmente, né, ou certamente, eu tive uma maior vasodilatação. E se meu O2 já está alto, e eu não preciso mais de demanda de O2, o nosso tecido ele tende a diminuir, né, nosso sangue, a ejeção, né, a liberação de vasos dilatadores. Então é tudo uma questão compensatória, igual eu falei. Se eu tenho muito O2, uma demanda já alta no tecido específico, eu não tenho que mandar mais, porque o tecido ele tem um limite necessário de metabolismo, né, de fluxo. Então, se meu rim precisa de X% de fluxo, metabolismo, eu não tenho que mandar X% mais um. Então, eu mando só o necessário. E aí, quanto mais O2, se eu tiver muito O2, não preciso de mais, então o meu tecido libera menos vasodilatadores, para não ter maior fluxo, não vai ficar muito fluxo. Porque também tem até uma questão importante para abordar para vocês. Por que será que nosso fluxo não aumenta demasiadamente? Por exemplo, assim, por que ele sempre não está alto, por exemplo? Porque, você acha que isso é certo? Ele está sempre alto? Na verdade, não, né? Por quê? Porque cada tecido possui um fluxo, cada tecido possui um fluxo específico, necessita de um metabolismo específico. Então, se meu coração precisa de tal metabolismo, eu não posso ter um metabolismo mais um ali nele, porque senão eu vou forçar e trabalhar de forma mais drástica, né, mais intensa, e não precisa. Vai forçar mais a musculatura cardíaca, vai forçar os músculos ventriculares, os atriais, e isso vai gerar uma falta de, né, um trabalho excessivo, sem necessidade. Então é isso. Não pense que o fluxo tem que estar alto sempre. Eles têm que estar alto onde necessita de estar alto. Só para vocês entenderem. A outra teoria é a teoria miogênica. A teoria miogênica, ela abrange essa questão também de fluxo. É a mesma coisa. Só que ela abrange a questão, como é mil, né, musculatura, ela abrange a questão de paredes, né? Por exemplo, se o fluxo está alto, eu vou ter uma alta quantidade de sangue, certo? Se tem uma alta quantidade de sangue, vai ter uma distensão do vaso, não vai? Porque está vindo mais sangue, então, puf, distende o vaso. Então, para ter um processo compensatório e regulatório, eu vou ter que abrir mais canais de sódio e cálcio. Porque se está muito dilatado, está indo muito O2, tem que vasoconstringir. Porque não pode ficar muito dilatado, não pode ter essa vasodilatação intensa, excessiva. Então aí, nosso sistema nervoso simpático, ou tônus simpático, ele vai fazer com que esses canais de sódio e cálcio se abram, que haja uma vasoconstrição, e aí esse processo de regulação compensatória é chamado de constrição vascular reativa. E é onde o nosso tônus simpático percebe a demasia de dilatação, né, de fluxo sanguíneo em excesso, e constringe nosso vaso, para não ter tanto oxigênio em não necessidade, que não precise tanto. Agora, galera, eu vou falar um pouco sobre mecanismos em tecidos. Primeiramente nos rins, nos cérebros e nos rins, no cérebro e na pele. No rim, galera, eu vou ter o chamado feedback túbulo glomerular. Não vou explicar agora o funcionamento renal, porque eu vou abordar mais pra frente sobre o rim. Por enquanto eu estou mais uma abordagem mais cardíaca, né, de fluxo, mais de essa questão mais de potencial de ação. Quando eu abordar rim, eu vou falar para vocês a sistemática renal, mas só para vocês entenderem, tenta entender o processo. A minha mácula densa, que é uma região, né, a mácula ela tá situada digamos que é um lugar assim, eu não sei explicar o que ela sabe? É uma parte do túbulo contorcido distal. Ela tá ali e ela é uma ativadora. Ela detecta a concentração de sódio no túbulo contorcido distal. Se essa concentração estiver muito baixa, essa mácula densa ela ativa as células justaglomerulares a produzir renina. Essa renina vai se juntar com o angiotensinogênio, certo? E essa junção vai formar o angiotensinogênio, exatamente, com o angiotensinogênio 1 e forma o angiotensinogênio tipo 2, certo? Essa angio 2, ela age nos capilares fenestrados. E eu vou ter e nesses capilares eu vou ter as células mesengiais. Elas são ali aderidas a esses capilares. Essas células mesengiais, elas têm receptores de angio 2, certo?
E aí, essa ângio 2 aí, ela vai se ligar nos capilares fenestrados, nas células mesangiais, e vai fazer com que haja uma vasoconstrição. Ou seja, se eu estou vasoconstringindo, eu quero que a minha pressão ela aumente. Então, provavelmente, a pessoa tem uma patologia hipotensa. Então, para ter esse feedback túbulo-glomerular, a pessoa tem que estar hipotensa. O gradiente de concentração de sódio dela tem que estar baixo, entendeu? Então, por isso que eu vou vasoconstringir para a pressão aumentar e absorver mais sódio, por exemplo, mais cálcio. A outra região tecidual é o cérebro. O cérebro ele é controlado pelo fluxo de gás carbônico e hidrogênio. Quanto mais gás carbônico, é muito rápido esse aqui. Quanto mais gás carbônico e mais hidrogênio, eu vou ter uma maior estação neuronal, porque quanto mais eles passam, eles vasodilatam. Então, quanto mais CO2 e mais hidrogênio, maior vasodilatação. Se eu tenho uma maior vasodilatação cerebral, eu vou ter uma maior o quê? Excitação neuronal. Então é isso, o cérebro precisa disso para ter uma maior excitação. E a última parte é a pele. A pele, ela tem uma questão que no calor aumenta o fluxo e no frio diminui o fluxo. Por que no calor esse fluxo aumenta? Porque no calor a permeabilidade de membrana para sair potássio é muito maior. Então se sai potássio, eu já falei, sempre que sai o potássio tende a repolarizar. Se repolarizou, quer dizer que vasodilatou, certo? Então o fluxo é maior, então o volume de sangue é maior, a nutrição vai ser maior. Quando está frio, a permeabilidade de membrana para potássio sair é menor, não sai, então a célula fica mais positiva. Então ocorre maior despolarização. Se ocorre despolarização, a célula tende a contrair. Então se ela contrai, ela vasoconstringe. Então o fluxo é menor. Por isso que no calor a gente tem um maior fluxo e no frio menor fluxo, certo? E para finalizar, galera, já tem só mais uns 3 minutinhos aí, eu vou falar um pouco sobre a angiogênese e fatores que ajudam nessa angiogênese aí. A angiogênese ela é a formação de novos vasos sanguíneos. Então, se eu estou falando de vasodilatação, quanto mais vasos sanguíneos, melhor, né, para vasodilatar. Porque se eu vasodilato uma grande quantidade de vasos, melhor vai ser o transporte de oxigênio. Então, digamos que quando eu tenho uma excessiva angiogênese, eu não preciso de vasodilatar tanto, porque já tenho muitos vasos que atuam nesse processo. Tipo, se eu vasodilatar em angiogênese, top, vai ser topíssimo, tem até risco de ser ruim, porque vai ter muito oxigênio chegando, vai ter um fluxo muito grande, metabolismo muito grande, muito ATP sendo formado. Então é isso, a angiogênese é a formação de novos vasos. Fazendo lá dentro, a angiogênese ela é muito atuada nas células tumorais, porque o tumor, né, o câncer, ele precisa de ter vasos para ter o crescimento dele, né? Ele precisa abranger os vasos. Então, além da metástase, o câncer, né, ele faz muita angiogênese também. Fica a critério de conhecimento. Que mais? Mas um problema da angiogênese é a angiogênese descontrolada, né? Desacerbada. Por quê? Você pode ter uma patologia chamada de fibroplasia retrolenticular. O que é isso? É uma angiogênese descontrolada na retina. Quando o bebê nasce, né, bebê prematuro, eles estão nas incubadoras. Na incubadora eu tenho muito oxigênio. Assim que ele sai, né, dessa incubadora, lá fora, tipo, no meio externo, tem menor fluxo de oxigênio. Então o corpo do bebê entende que tem que mandar muita demanda de oxigênio para ele. Então cria-se muita vasos sanguíneos para isso. Então a angiogênese é muito alta. É uma angiogênese descontrolada. E essa angiogênese ela atua na retina e vai causar fibroplasia retrolenticular. Vai criar muitos vasos, vai ficar fibroso demais a retina do bebê. Ele nasce com essa patologia, com essa deficiência. E falando mais em relação a isso, né, nós temos os fatores angiogênicos, que é o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. Temos o fator de crescimento de fibroblastos e a angiogenina, que também atua aí nessa angiogênese. E os fatores anti-angiogênicos é a angiostatina, que ela atua aí contra esse crescimento de vasos sanguíneos, essa formação, e a endostatina, que ela quebra o colágeno, não deixa a formação, né, de novos vasos aí. E é isso aí, galera. Eu falei um pouquinho sobre o fluxo, espero que tenham gostado. Desculpem o tamanho do vídeo, mas eu queria só explicar para vocês como funciona. Eu vim falando para vocês já sobre a fisiologia do coração, potencial de ação, o fluxo, né, sanguíneo. E aí amanhã, no domingo, galera, amanhã ou domingo, não sei ainda certinho, eu vou falar um pouco sobre a última parte ali, que é a renal.
Vou falar um pouco sobre a questão renal mesmo, sobre as bombas renais, que muita gente me pediu aí no WhatsApp, né, que é as bombas do rim, para ter a urina, para ter a reabsorção, secreção. Então eu vou fugir um pouco do circulatório, eu vou mais pro renal agora. E é isso aí, galera. Fique com Deus, obrigado. Terceiro, quarto vídeo com vocês, porque um passou. E espero que vocês tenham gostado, viu? Pra finalizar, uma musiquinha aí, pra sair. E é isso aí, galera. Amo vocês. Fique com Deus. E vamos lá. Talvez ficou meio confuso algumas partes, mas me chamem no direct se precisar alguma coisa, porque é complicado também abranger, explicar de um jeito que todo mundo entende, né? O jeito que eu explico, eu entendo. Então eu espero que vocês também entendam. E é isso aí. Beijo. Ah, a música deu errado. Vou colocar.